Samuel Barbie, que está na área com a gente aqui para falar justamente sobre tarifaço. Barbie, bom dia para você. Bom dia, Carol, João, para toda a nossa audiência. Hoje nós vamos falar então sobre tarifaço, o mico, o gorila e quem apanha é o consumidor. Vocês vão entender tudo isso ao longo da nossa conversa aqui hoje. Bem, o Brasil parece aí pronto para entrar numa briga que dificilmente ele vai sair como vencedor, né? De um lado, os Estados Unidos, aí liderados pelo Donald Trump, vem anunciando aí as tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros que ingressarem lá nos Estados Unidos. E do outro lado, o governo federal tem até dia 1º de agosto, né, o período em que essas tarifas iriam vigorar, para tentar discutir, conversar e tratar com muita diplomacia, principalmente, para tentar rever essa decisão americana, né? Mas pelo contrário, a gente vem vendo aí uma situação de tom mais inflamado e uma aposta mais retórica do governo federal brasileiro sobre autonomia nacional. E no meio desse embate, eu acho que quem vai sair mais machucado de fato é o consumidor. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a geopolítica desse tarifaço, né? A gente sabe que essa medida, né, ela não tem muito fundamento comercial de fato. O Brasil realmente enfim, né, importa mais dos Estados Unidos do que exporta. E aí isso ocorre, então, dentro de um contexto de fato que tem a geopolítica por trás. A gente tem, nos últimos dias, né, se posicionado muito fortemente, principalmente o nosso presidente, né, sobre aquela questão da hegemonia do dólar, ou seja, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e América e África do Sul, né, tem um fórum e esse fórum vive discutindo aí essa questão e o Brasil tem meio que comprado muito essa ideia de reduzir a hegemonia do dólar e de criar outras formas de liquidar as transações internacionais que tirem, de certa forma, essa supremacia da moeda americana. O curioso é que o Brasil tem reforçado mais ainda esse argumento do que a própria, por exemplo, Rússia ou do que a própria China. E isso vem incomodando bastante os Estados Unidos, que precisa, de certa forma, disso para ser uma grande superpotência, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Com esse fundo geopolítico, que obviamente, né, o Trump não quer perder essa situação de hegemonia, ele começa a pressionar o Brasil para que tenha, inclusive, governos dentro do Brasil que sejam mais favoráveis e mais de acordo, né, com os Estados Unidos. E aí vem toda essa carta e esse tarifaço. O que eu acho que é interessante a gente destacar aqui, né? Um ex-presidente do Banco Central, o Alexandre Schwartzman, ele comentou que essa briga de Brasil com os Estados Unidos é como se fosse um mico desafiando um gorila de 500 quilos. Essa metáfora ela é bem dura, mas ela é muito real, né? O Brasil ele não tem capacidade, não tem escala, não tem condições de entrar numa briga comercial com os Estados Unidos, como a que a China topou entrar e que agora está de fato negociando muito bem, né? A gente exporta itens, como vocês acabaram de falar, que são muito voltados ao agropecuário, café, frutas, carnes, né? E eles não são vitais para o abastecimento dos Estados Unidos. Em compensação, a gente depende dos Estados Unidos exclusivamente em setores muito estratégicos, envolve energia, envolve tecnologia, indústria, aviação, né? A simetria é muito clara aqui. Então, o que eu quero dizer? Existe hoje uma lei que deve em breve ser regulamentada, que é a questão da lei da reciprocidade. E essa lei está dentro desse contexto. O governo brasileiro tem cogitado retaliações, ou seja, se nós vamos ser taxados em 50%, vamos devolver essas taxas de 50%, e aí os Estados Unidos podem subir as taxas dele, e assim por diante, a gente entra numa guerra, de fato, comercial, e que quem vai ser penalizado efetivamente se isso acontecer é o consumidor, e prioritariamente o consumidor brasileiro. Por quê? Como eu comentei, nossa indústria é dependente. Motores, máquinas, peças industriais, itens eletrônicos, combustíveis, componentes de alta tecnologia, tudo isso a gente depende dos Estados Unidos. E o impacto ele vai se espalhar, aumentando os nossos custos de produção e tendendo a elevar muito os preços dos bens e dos serviços para toda a população. O que eu quero dizer com isso, gente? Em tempo de instabilidade, a melhor atitude é a gente controlar o nosso próprio orçamento. A gente não consegue controlar geopolítica, a gente não consegue controlar isso que está acontecendo para o lado de fora, mas a nossa casa a gente controla. Nesse momento é importante evitar gastos
gastos desnecessários, adiar decisões que comprometam uma parte importante do seu orçamento, da sua renda, e o quanto antes criar uma reserva de emergência. Porque se essa guerra comercial ela desembolar, aquilo que a gente está vivendo, que já não são tempos fáceis, vão ficar tempos muito mais difíceis. A gente provavelmente vai deixar de ter isso como previsão e virar realidade. Lá atrás, há 4 anos atrás, a gente falava sobre um risco do Brasil se tornar uma Venezuela, se tornar uma Argentina. A Venezuela desceu o morro, a Argentina está conseguindo se recuperar, mas o Brasil também tem aí muita tendência de ir escada abaixo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá aí, Samuel Barbie com a gente aqui na coluna do Central 98, primeira edição, toda segunda-feira. Na semana que vem ele tá de volta, mas enquanto isso o pessoal te acompanha nas redes sociais, né? Isso aí, Carol, @ssbarbie no Instagram, ou se quiser acompanhar as colunas escritas, tem também no dinheirozem.com. Tá, e até semana que vem. Obrigada, ótima semana pra você, viu? Abraço, ótima semana. Valeu!